Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo, que Deus abençoe o seu dia. Então, gente, vim trazer uma palavra, de Deus ao coração de vocês. Espero que vocês gostem. Antes da gente iniciar, a leitura da palavra, eu peço sempre que vocês peguem uma Bíblia para me acompanhar, para testificar tudo aquilo que é escrito, tá bom? Tudo aquilo que está escrito e tudo aquilo que eu vou falar. A palavra hoje que eu trouxe para vocês ainda é no livro de João, capítulo 20, certo? Mas antes vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Santo Deus e poderoso e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo estamos aqui em Tua presença. Quero te dizer, Senhor, que o Senhor possa tomar toda a primazia do que for dito, do que for lido, Pai amado, e também daquilo que foi entendido. E que não seja, meu Pai amado, meu entendimento, mas sim o entendimento do Teu Espírito Santo, a explicação do Teu Espírito Santo. Isso é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é uma passagem que eu amo muito, 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 muito. Mas deixa eu só pegar aqui uma coisinha e volto, tá? Pronto, voltei. A palavra se encontra no livro de João, capítulo 20. Na verdade, eu fui ali pegar um lencinho, porque vai ser necessário para demonstração, para que vocês possam entender o contexto da palavra, tá? Lá no livro de João, capítulo 20, vamos ler aí o versículo 1. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então, Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava como os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aí a Bíblia vai dizer que Maria Madalena vai no primeiro dia da semana, no domingo, ainda à madrugada, certo? Ainda na madrugada, ainda estava escuro, a Bíblia vai dizer. E Maria, chegando lá, viu que a pedra do sepulcro estava retirada. Ela prontamente se assustou e viu que o corpo de Jesus não estava lá. Prontamente ela correu, foi até Simão Pedro e aquele que Jesus amava. Eu acho tão interessante. E se puder, assim, tiver um tempinho, for da vontade de Deus, eu queria trazer também essa passagem falando sobre esse homem ao qual Jesus amava. Alguns falam que é Pedro, Paulo, desculpa, alguns falam que é Paulo, enfim. Mas, enfim, vamos deixar pra frente. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, eu acho interessante no momento em que, na última ceia de Jesus, é uma passagem que me chama muita atenção, que quando Jesus ele faz assim, que está à mesa aquele que vai me trair, a Bíblia vai dizer que aquele que Jesus amava estava deitado sobre o seu colo, e Pedro, sabendo que ele estava mais próximo ali de Jesus, fez assim: pergunta pro mestre aí, quem vai trair? Por ele estar mais deitadinho assim no colo de Jesus, ele fala: Senhor, quem é que vai trair? E aí Jesus, partindo ali, dá a Judas, e aí demonstra quem vai trair. Mas eu acho interessante essa passagem. Você vê a importância de ser íntimo e amigo? É muito bom demais. Quem dera, né? Enfim, Senhor, me ajuda. Então, voltando para o contexto da palavra. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena, ela volta até ali onde os discípulos estão e fala com Pedro, certo? E aí, prontamente, Pedro e esse que Jesus amava sai correndo. E a Bíblia vai dizer que esse que Jesus amava apressa um pouquinho e chega primeiro no sepulcro. Porém, ele não entra, simplesmente ele vê. Só que Pedro, que vem depois, chega a passar ali e entra, certo, no sepulcro e vê algo muito interessante. Vê dois lençóis. Jesus ele foi sepultado ali no sepulcro de Arimateia, né?
que era um homem, José de Arimateia, que era um homem que era discípulo de Jesus também, mas era um discípulo que vivia escondido por causa do medo dos discípulos, por causa do medo por causa do medo dos judeus. Então ele era discípulo, mas era aquele discípulo ali que muitos não conhecia, não sabia, né? Mas achei interessante, né, a atitude desse José de Arimateia, de pegar ali o corpo de Jesus e sepultar no sepulcro ali que era da sua família, mas ainda ninguém tinha usado. Era novinho e tal, sensacional. E aí a Bíblia vai dizer que quando chegou lá, Deus ele sempre falou através de parábolas. Deus ele sempre teve cuidado conosco. Uma coisa que eu sempre digo, né, quando Deus me permite falar da sua palavra, é que nós não fomos no céu. A nossa consciência aqui é da terra. Então, como entender as coisas do céu, se não foi explicada com coisas da terra? Então, Jesus falava muito sobre parábola, para que a gente pudesse entender mais ou menos como seria a sua ida, a sua vinda, como é o reino dos céus. Então, era assim mais ou menos como Jesus falava. E aí eu trouxe esse lencinho aqui para explicar para vocês. A palavra de Deus vai dizer que quando Pedro entra, tem dois lençóis. Um era envolvido no corpo de Jesus e o outro sobre a sua cabeça. Eu acho interessante, primeiramente, essa separação do lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava como o outro que envolvia seu corpo. Ele deixou um sinal. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia vai dizer que o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado em um lugar à parte, mas o outro que estava envolvido no seu corpo estava assim, jogado, certo? Então, o que a Bíblia quis dizer, antes de eu explicar um pouquinho do sentido ao qual eu entendi, que Jesus deixou uma mensagem, certo? E essa mensagem, nada mais eu vou querer explicar para vocês com coisas da terra, como Jesus sempre sempre falou com a gente através das suas parábolas. Quando você vai em um restaurante, certo? Um restaurante chique, que você pega ali um lencinho, não tem aquele lencinho pra gente limpar a boca e tal? Quando você utiliza esse lenço que você não quer mais, você amassa, ou até mesmo coloca do lado, enfim. Mas quando você quer continuar, você limpa sua boca, dobra, porque ainda vai utilizar. E a Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja. Então eu quero dizer para vocês que Jesus deixou uma mensagem que a obra dele ainda não tinha terminado. Que só estava começando. Sabe, você comeu um pouquinho ali, sujou a boca e dobrou. Jesus deixou uma mensagem que ele vai voltar. No momento ali ele ressuscitou, e logo após, né, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou à tarde, aonde os discípulos estavam escondidos, né, as portas estavam trancadas e os 11 estavam lá, né, porque Judas, ele tinha, né, não estava mais ali presente, por causa, né, infelizmente, do ato em qual ele cometeu. Mas os outros 11 discípulos estavam ali escondidinho, com a porta trancada, ao qual Jesus chega. Mas antes disso, tem alguns questionamentos, mas eu não vou entrar nessa parte, que Maria Madalena ela não reconhece logo Jesus. Mas entenda, a Bíblia vai dizer que quando Pedro e o outro, aquele que Jesus amava, viu que o corpo não estava lá, eles se retiraram, mas Maria ficou na porta. Maria ficou ali na porta, agachadinha, né? E aí depois quando ela olha de novo, ela vê dois anjos, um à cabeceira, né, ali na parte da cabeça, e uma parte do corpo, tinha dois anjos ali, e aí faz um questionamento para Maria. E depois o mestre chega e chama Maria, mulher, aí ela chama Rabone, que quer dizer mestre. Logo após ela depois entende, talvez ela não olhou logo, né? E tem alguns discípulos ali, como Tomé, logo após vai dizer... Ele diz assim, que quando Jesus ele chega, né, onde estavam os 11 discípulos ali, Tomé não estava. E aí os outros que vai até o encontro de Tomé dizem assim, o mestre ressuscitou, ele esteve lá e tal. Aí Tomé fala assim, só vou acreditar se eu ver os cravos nas mãos, ou o lado dele que a lança transpassou, que saiu água e sangue. Então Tomé ele fala isso. Por um lado, gente, a Bíblia diz que foi incredulidade. Jesus, ele já relata ali que foi incredulidade também.
Mas no tempo em que estamos vivendo hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não precisa querer ver, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, né? E isso é nós não vimos Jesus. A gente não viu o mar se abrir, mas a gente crê em sua palavra. A gente crê também nos milagres que acontecem em nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que no livro de João, 1 João, capítulo 4, que a gente tem que fazer prova se o Espírito ao qual fala provém de Deus. Por que eu acho interessante essa questão de Tomé? Não que eu quero ser, eu quero acreditar, independente de ver. Mas hoje, no tempo ao qual estamos vivendo, naquilo que é dito, sabe? Naquilo que é profetizado, digamos assim, a Bíblia vai dizer que o tempo em que estamos vivendo tem muitos falsos profetas. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente tem que fazer prova se o Espírito que fala provém de Deus ou não, certo? Então assim, se fosse no tempo de hoje, eu não ia me escandalizar muito. Será que provém de Deus ou não? Mas naquele tempo ali, por eles ter vivido com Jesus, Jesus ter dito que ia ressuscitar no terceiro dia, né? E ele querer ver os cravos, a incredulidade ali mexe um pouco, né? E aí Jesus pede para que não possamos ser incrédulos, mas que a gente possa crer. Então, voltando para a palavra, no contexto ao qual Deus queria colocar, que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês, que é esse sentido do lencinho que está dobrado. Então, a cabeça da igreja, que é o nosso Cristo, ele não terminou a obra. Ele vai voltar para completar a boa obra na minha vida e na tua vida. Então, não duvide, somente cria. Jesus é aquele mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele deixou uma mensagem e ele não volta atrás da sua palavra. Ele zela para cumprir todas elas, tá bom? Beijo.